Olá, tudo bem? Meu nome é João Proteção e sou instrutor da Valor Crucial Treinamentos. Nesta série de vídeos, vamos conhecer um pouco sobre as normas regulamentadoras. Mas antes de iniciar com as NRs, vamos aprender sobre o funcionamento das leis no Brasil. A lei máxima é a Constituição, que é um conjunto de leis, normas e regras de um país. A Constituição regula e organiza o funcionamento do Estado, ele que limita os poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. Nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com a Constituição. Depois da Constituição, vêm as leis complementares. A Constituição brasileira prevê que esse tipo de lei é necessária para regulamentar assuntos específicos. As leis complementares exigem o voto da maioria de todos os parlamentares que compõem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para serem aprovadas. Só é preciso elaborar uma lei complementar quando a Constituição prevê que esse tipo de lei é necessária para regulamentar uma certa matéria. Temos também as leis ordinárias. São as leis típicas ou mais comuns e são aprovadas pela maioria dos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal presentes durante a votação da matéria. Já as medidas provisórias são editadas pelo Presidente da República em casos de relevância e urgência. Têm força de lei e vigência imediata. Elas perdem validade se não convertidas em lei pelo Congresso Nacional em até 60 dias, prorrogáveis por igual período. Há também os decretos-lei, que são similares às medidas provisórias. Têm força de lei e foram expedidos por presidentes da República em 2 períodos, de 1937 a 1946, conhecido como Estado Novo, e de 1965 a 1989, no regime militar. Os 2 períodos são caracterizados pela centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e por seu autoritarismo. A diferença para as medidas provisórias é que não é necessário a conversão em lei pelo Congresso Nacional. Alguns decretos-lei ainda permanecem em vigor. Temos ainda os decretos regulamentadores, que não são leis, mas sim complementares à lei e têm por finalidade facilitar a sua execução, complementando-as em seus detalhes, sem alterar sua essência. O Poder Executivo é responsável pelos decretos regulamentadores, pois tem a função de dar execução às leis criadas pelo Legislativo. Similar ao regulamento, temos os demais atos normativos, portaria, resolução e deliberação que, diferente do decreto regulamentar, se restringem ao âmbito de atuação do órgão que os expede, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho regulamentar sobre as leis trabalhistas. Desta forma, temos o decreto regulamentar que regulamenta a lei e dispõe sobre a organização da administração pública. A portaria, que é um ato administrativo a fim de esclarecer ou informar sobre o ato ou evento realizado internamente em órgão público. A portaria também traz instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos. A resolução, que é uma norma jurídica destinada a disciplinar assuntos do interesse interno do Congresso Nacional. E a deliberação, que é uma resolução tomada após uma reflexão e/ou debate, que é usado como referência para novas decisões. Agora que você já conhece a hierarquia das normas legais, vamos conhecer as normas regulamentadoras. Mas antes, a Portaria de número 3.214, de 8 de junho de 1978, que regulamentou a Lei número 6.514, de dezembro de 1977, referente à consolidação das leis trabalhistas relativo à segurança e medicina do trabalho. Esta portaria, emitida pelo Ministério do Trabalho, aprova e dá valor legal às normas regulamentadoras que vamos estudar. As normas regulamentadoras entraram em vigor logo após a publicação desta portaria. Observo que no passar dos anos, estas normas regulamentadoras foram atualizadas, assim como novas normas surgiram.
Ressalto a importância de se atualizar periodicamente. A elaboração das normas é de responsabilidade de um grupo tripartite, com representantes dos trabalhadores, empresas e governo, com o objetivo de escutar todos os grupos interessados na atividade econômica em questão e na segurança e saúde do trabalhador. Vamos ver alguns exemplos de participantes do grupo tripartite. Do governo, temos como exemplo o Ministério do Trabalho, Agência Nacional do Petróleo, a Fundacentro, os bombeiros. Dos empregadores, temos a Confederação Nacional do Comércio, da Indústria, da Agricultura. Como representantes dos trabalhadores, temos como principal exemplo os sindicatos como a Força Sindical, a CUT, a União Geral dos Trabalhadores. Agora sim, vamos conhecer as normas regulamentadoras, começando pela NR1. A NR1 estabelece o campo de aplicações de todas as normas preventivas de segurança e saúde no trabalho urbano, bem como os direitos e obrigações do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. A NR1 estabelece que as normas regulamentadoras é de aplicação obrigatória para seletistas, ou seja, para empregos regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, que comumente chamamos de trabalhador de carteira assinada. Também define as competências da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, como impor penalidades, embargar obra, interditar estabelecimento, máquina ou equipamento. Destaca um trecho desta norma que diz: cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Esse trecho deixa claro que não basta ao empregador apenas definir regras e normas, mas também tem como obrigação fiscalizar se estão sendo cumpridas. Também cabe ao empregador elaborar as ordens de serviço, que é um documento com a função de comunicar ao funcionário qual tarefa ele deverá realizar, os procedimentos a serem adotados e as condições para sua realização, assim como comunicar os riscos e os meios de prevenir doenças e acidentes. A norma dispõe também sobre as obrigações do trabalhador, como cumprir as disposições legais sobre saúde e segurança do trabalho, utilizar os EPIs, submeter-se aos exames médicos e colaborar com a empresa na área de saúde e segurança no trabalho. A NR2 estabelece que todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades ou após modificações substanciais nas instalações e/ou equipamentos, deverá comunicar e solicitar a aprovação de suas instalações ao Ministério do Trabalho e Emprego. A aprovação poderá ser a partir de inspeção prévia realizada pelos órgãos regionais ou a partir de declaração de instalações do estabelecimento, conforme modelo anexo da norma, no caso da impossibilidade de realização da inspeção prévia. A partir da aprovação é emitido o CAI, Certificado e Aprovação de Instalações. Esta redação é de 1983 e, apesar de não ter sido revogada, caiu em desuso, principalmente em pequenas e médias empresas, devido à dificuldade do MTE de se fazer cumprir a norma. Apesar do item 2.6 deixar claro que o não cumprimento desta norma poderá acarretar no impedimento de funcionamento do estabelecimento, o que é um risco real, não é o que ocorre na maioria dos casos. Reforço que a NR2 não foi revogada e sua redação atual deixa claro seu caráter obrigatório. A NR3 estabelece as situações em que as empresas se sujeitam a sofrer paralisação de seus serviços, máquinas ou equipamentos, bem como os procedimentos a serem observados pela fiscalização trabalhista na adoção de tais medidas cautelatórias, ou seja, não é uma medida para punir a empresa, mas sim para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. O embargo e a interdição são medidas urgentes, adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao trabalhador. As medidas punitivas são os autos de infração. Esta é apenas nossa primeira aula do tema Normas Regulamentadoras. Te aguardo nas próximas.
Olá, tudo bem? Seguindo os nossos estudos das normas regulamentadoras, vamos conhecer mais 6 normas. Vamos iniciar pela NR4, que estabelece a obrigatoriedade de as empresas organizarem e manterem em funcionamento os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, SESMIT. É a partir da análise dos anexos desta NR que se define o número de integrantes do SESMIT e suas especialidades. As especialidades que fazem parte do SESMIT são o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o médico do trabalho. Porém, nem sempre é necessário que todas as especialidades façam parte da equipe do SESMIT da empresa. Para dimensionar o número de integrantes do SESMIT, o primeiro passo é identificar o grau de risco da atividade principal da empresa. Em seu anexo 1, quadro 1, é possível identificar o grau de risco da atividade a partir do CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Comerciais. O CNAE pode ser encontrado no cartão CNPJ da empresa, disponível para consulta no site da Receita Federal. Observe o quadro 1 do anexo 1. Ao lado esquerdo temos o código CNAE, ao centro a denominação da atividade e à direita o grau de risco da atividade em questão. Após identificar o grau de risco da atividade principal da empresa, deve-se levantar o número de empregados do estabelecimento. Observe que não estamos falando de número de funcionários. Desta forma, empregados terceirizados também são considerados. O CNAE a ser considerado para a definição do grau de risco é o da atividade econômica que empregue o maior número de trabalhadores. Vamos dar um exemplo. Uma atividade de grau de risco 3, com 400 funcionários diretos e 120 terceirizados no estabelecimento, total de 520 empregados. Ao cruzar estas duas informações no quadro 2 desta NR, observamos que neste estabelecimento é necessário 3 técnicos em segurança do trabalho, em horário integral, e 1 engenheiro do trabalho e 1 médico do trabalho em horário parcial, com no mínimo 3 horas de trabalho, conforme observação dada ao asterisco. Uma observação importante é que é vedado, ou seja, proibido, ao profissional especializado em segurança e em medicina do trabalho, o exercício de outras atividades da empresa durante o horário de atuação do SESMIT. O SESMIT tem como finalidade proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores, devendo ser o principal parceiro da CIPA que vamos conhecer na NR5. A NR5 estabelece a obrigatoriedade de todas as empresas que possuam empregados registrados pela CLT organizarem e manterem em funcionamento, por estabelecimento, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, com a finalidade de evitar acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Esta norma regulamentadora que torna obrigatório o curso de 20 horas para os integrantes da CIPA, assim como define seu conteúdo programático. Em nossa série de videoaulas sobre a CIPA, estudamos seu objetivo, funcionamento, atribuições, como se dimensionar e constituir a CIPA, entre outros detalhes. Assista! A NR6 define e estabelece os tipos de equipamento de proteção individual, EPIs, que as empresas são obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as condições de trabalho o exigirem, objetivando resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Relembrando a NR1, o empregador deve não apenas definir regras e procedimentos, mas também fazer cumprir essas regras e procedimentos. Desta forma, o empregador deve, além de fornecer o EPI e o treinamento para o seu uso correto, fiscalizar se os colaboradores estão usando o equipamento e se de forma correta.
Para que o equipamento e proteção estejam dentro das normas legais, ele deve seguir algumas regras. 1. Deve ser adequado aos riscos existentes na atividade. 2. Possuir CA, que é o Certificado de Aprovação. Apenas os equipamentos listados nesta NR podem receber o CA. 3. O funcionário deve ser treinado para a correta utilização do equipamento, para que assim ele não tenha sua eficiência reduzida. 4. A empresa deve fazer cumprir a utilização do EPI. A não utilização do mesmo deve ser registrada com uma advertência. Esta advertência serve como prova de que a empresa busca fazer cumprir suas normas e procedimentos. 5. Por fim, temos a ficha de registro, onde deve conter, no mínimo, a data de retirada, o CA e o funcionário em questão. Os cursos de EPI, Conservação Auditiva e Proteção Respiratória dá valor crucial, foram elaborados para o técnico em segurança do trabalho aprimorar seus conhecimentos e facilitar seu trabalho ao utilizar nossos vídeos em seus treinamentos. Os cursos também atendem a todos os requisitos legais para qualificar os trabalhadores quanto à utilização dos EPIs, com emissão de certificado para atestar o cumprimento da norma regulamentadora 6. Mais informações, entre em contato. A NR7 estabelece a obrigatoriedade de todas as empresas elaborarem e implementarem o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com a finalidade de garantir a saúde de seus trabalhadores, bem como define os parâmetros mínimos e as diretrizes gerais a serem observadas na execução do referido programa. O programa é conhecido como PCMSO. Tem caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos da saúde relacionados ao trabalho. É nele que estão previstos os exames admissional, que deve ser realizado antes do início das atividades laborais do contratado, o periódico, de retorno ao trabalho, mudança de função e o demissional. O médico do trabalho é quem define quais exames devem ser feitos e sua periodicidade, dependendo do quadro de saúde e idade do trabalhador, da atividade a ser exercida e seus potenciais riscos. O PCMSO deverá ser planejado e implantado abrangendo todas as funções e riscos presentes no estabelecimento, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs. Em especial, a NR9, que refere-se ao PPRA, que veremos em breve. Para cada exame médico realizado, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional, conhecido como ASO. A NR8 estabelece requisitos técnicos mínimos das edificações. Edificações são as instalações físicas já concluídas de um estabelecimento em atividade industrial ou comercial, sendo que a norma prevencionista deve ser observada quando a edificação estiver em fase de projeto e construção. É de fácil leitura e compreensão. A NR9 estabelece a obrigatoriedade de a empresa elaborar e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais por estabelecimento. Ele é conhecido como PPRA. O PPRA tem como finalidade preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da antecipação e reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho. Os riscos ergonômicos e mecânicos não se enquadram em risco ambiental, segundo a norma. Porém, como ela trata de requisitos mínimos, é possível que estes riscos sejam incorporados ao PPRA. Há relatos deste tipo de solicitação por parte de auditores fiscais do trabalho.
Observe que as normas 4, 5, 7 e 9 estão relacionadas entre si, sempre na busca de mitigar os riscos à saúde. A NR4 cria o SESMIT, responsável técnico pela saúde e segurança do trabalho. A NR5 cria a CIPA, com representantes dos funcionários e do empregador, com responsabilidade de monitorar e avaliar os riscos à saúde. O SESMIT e a CIPA devem trabalhar sempre buscando o mesmo objetivo. E as normas 7 e 9, que a partir das análises do SESMIT e observações da CIPA, fazem a avaliação e controle da saúde, através do PCMSO, assim como analisam os possíveis riscos através do PPRA, com o objetivo de prevenção. Como vimos, o PCMSO da NR7 normalmente é elaborado observando os riscos identificados no PPRA da NR9. Esta videoaula termina por aqui, mas o conteúdo continua. Até a próxima aula! Olá, prevencionista! Tudo bem? Vamos continuar nossos estudos das normas regulamentadoras. Nesta videoaula, vamos conhecer importantes normas regulamentadoras, como a NR10, referente aos riscos elétricos, a controversa NR12, referente a máquinas e equipamentos, e a NR15, referente às atividades e operações insalubres, entre outras. Lembre-se que estamos conhecendo um pouco sobre cada norma regulamentadora e buscando alguns pontos importantes da mesma, mas recomendo sempre que necessário consultar a norma diretamente. Vamos iniciar com a NR10, que estabelece as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Em suas diversas etapas, incluindo o projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas, assim como para os trabalhos realizados nas proximidades das áreas com risco elétrico. Ela se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, ou seja, em todo o sistema elétrico. Esta NR exige que todo trabalhador que irá realizar intervenção em instalações elétricas deve possuir o curso da NR10, com carga horária de 40 horas. Deve-se realizar a reciclagem a cada 2 anos, com carga horária definida pela empresa. Outras situações que também exigem a reciclagem são a troca de funções na empresa, retorno de afastamento ou inatividade por período superior a 3 meses, modificações significativas nas instalações ou mudanças no processo e organização do trabalho. Este é um ponto muito importante desta norma que evita que profissionais não qualificados corram os riscos inerentes do trabalho com energia elétrica. Lembre-se que as instalações elétricas são muito perigosas. Uma pergunta muito recorrente é: o técnico de segurança do trabalho pode dar a capacitação exigida pela norma NR10? Para responder esta pergunta, primeiro vamos analisar como a norma define o trabalhador habilitado, qualificado e autorizado. O trabalhador qualificado é aquele que tem curso específico na área elétrica, reconhecido pelo MEC, como o eletricista, o eletrotécnico e o engenheiro eletricista. Já o profissional chamado de legalmente habilitado ou PLH é o profissional qualificado, ou seja, possui curso específico na área elétrica reconhecido pelo MEC, assim como registro no conselho da classe. Um exemplo é o engenheiro eletricista com registro no CREA. O profissional autorizado é aquele que recebeu autorização da empresa por escrito para desempenhar uma função específica.
E, por fim, a norma define o trabalhador capacitado, que é aquele que recebeu a capacitação do profissional legalmente habilitado, trabalha sobre sua responsabilidade e tem autorização formal, ou seja, por escrito, para a realização da atividade em questão. Ou seja, o profissional só é considerado capacitado quando recebe o treinamento de um profissional legalmente habilitado, que é aquele profissional que tem curso específico na área elétrica reconhecido pelo MEC e registro no conselho da classe, o que não é o caso do técnico em segurança do trabalho. E assim, respondemos à pergunta. O técnico em segurança do trabalho pode dar curso sobre a NR10, mas não curso de capacitação em NR10. Observo que a capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado, responsável pelo treinamento. Para complementar seus estudos sobre a NR10, que é considerada uma das normas regulamentadoras mais importantes, está disponível em nossa plataforma de ensino 2 videoaulas do professor engenheiro eletricista Márcio Guimarães, referente ao curso da NR10. Na primeira aula, o professor Márcio vai responder a 3 perguntas. Qual o objetivo do curso de capacitação em NR10? A quem se destina o curso? E quais profissionais têm a obrigatoriedade de realizar o curso da NR10? Assim como comenta o conteúdo programático exigido no curso de capacitação da NR10. Na segunda videoaula, você vai aprender o conceito de sistema elétrico, assim como de seus subsistemas de geração, transmissão e distribuição de energia. Não deixe de assistir. Vamos à NR11, que estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à movimentação, à armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto de forma mecânica quanto manual, com a finalidade de prevenir acidentes do trabalho. Uma observação importante da norma é a exigência de treinamento anual específico para operadores de equipamentos de transporte com força motriz própria. A norma não especifica o conteúdo programático do treinamento, apenas que a empresa o habilitará nessa função. Recomenda-se que o responsável pelo treinamento tenha vasto conhecimento nos riscos do equipamento a ser operado. A operação dos equipamentos só pode ser autorizada a trabalhadores que, durante o horário de trabalho, estejam portando o cartão de identificação com nome, função, fotografia e validade do curso de transporte de cargas e dos exames médicos, que devem ser anuais. Reforçando, os operadores de equipamento de transporte devem realizar seu exame periódico anualmente. A NR12 estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene no trabalho a serem adotadas pela empresa em relação à instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, com a finalidade de prevenir acidentes do trabalho. A redação da NR12 é dada pela Portaria 197, de 17/12/2010. Após a sua aplicação, houve vários questionamentos quanto à capacidade das empresas em cumprir a norma, que é extensa e bem detalhada. Para compreender bem esta norma, é recomendado a realização de curso específico ou muito estudo. Em 2015, foi apresentado um projeto de decreto legislativo para suspender a nova redação da NR12. Até o final da produção desta aula, o projeto ainda não tinha sido aprovado ou arquivado. A NR13 estabelece os requisitos relativos à instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho. E a NR14 estabelece as recomendações relativas à construção, operação e manutenção de fornos industriais nos ambientes de trabalho. Uma observação importante é que os fornos, para qualquer utilização, devem ser construídos solidamente, revestidos com material refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos na NR15.
A NR15 define as atividades, operações e agentes insalubres, além de estabelecer os limites de tolerância a estes agentes. Esta norma também prevê medidas preventivas com a finalidade de proteger a saúde dos trabalhadores. No curso Riscos e Insalubridade no Processo Produtivo, em nossa plataforma de ensino, você vai aprender sobre os limites de ação e limites de tolerância, assim como os diversos agentes insalubres. Já a NR16 regulamenta as atividades e operações consideradas perigosas, entendendo-se como tal aquelas constantes de seus anexos. Esta norma assegura ao trabalhador que exerça suas atividades em condições de periculosidade o adicional de 30%, incidente sobre seu salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. As atividades consideradas perigosas e que constam em seus anexos são: operações perigosas em motocicleta, trabalhos com explosivos, inflamáveis, radiações ionizantes e substâncias radioativas, e profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Após tanta informação, que tal uma pausa? Lembre-se, em nossa plataforma estão as aulas do engenheiro eletricista professor Márcio Guimarães sobre a NR10. Te vejo em nossa próxima aula. Até logo! Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade em nossos estudos das normas regulamentadoras. Temos a NR17, que estabelece medidas preventivas a serem adotadas pelas empresas, com a finalidade de adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, proporcionando-lhes conforto, segurança e desempenho eficiente. É a norma regulamentadora da ergonomia. Observe que essa norma não diz respeito apenas às questões posturais, de adequação do posto de trabalho ao trabalhador, de análise dos movimentos executados na atividade laboral e dos equipamentos corretos para execução das tarefas. Ao mencionar características psicofisiológicas, a NR17 inclui situações como a de pressão psicológica, estresse, pressão por resultado, questões essas que também estão relacionadas à ergonomia. Observo que esta norma conta com 2 anexos para funções específicas. Um anexo referente a operações de check-out. Um exemplo é o operador de caixa de supermercado, e um segundo anexo para a função de telemarketing. A NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, com a finalidade de implementar medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Esta é uma norma extensa, sendo necessário um curso específico sobre o tema, para que possamos abranger todo o seu conteúdo, mas vamos fazer algumas observações. É obrigatória, antes do início das atividades, a comunicação à Superintendência Regional do Trabalho das seguintes informações: o endereço da obra, o endereço e qualificação CI, CNPJ ou CPF, do contratante, empregador ou condomínio, o tipo de obra, a previsão de início e conclusão da mesma, e o número máximo previsto de trabalhadores. Observe, de trabalhadores e não de empregados da contratante ou do responsável pela obra. Assim, os terceirizados devem ser incluídos neste cálculo. Muitas vezes, esta comunicação é negligenciada.
A norma também define que é obrigatório a elaboração do PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria de construção em todo canteiro de obra, com 20 trabalhadores ou mais. O PCMAT é o Plano de Segurança da Obra e funciona como um PPRA específico para a construção civil. O PCMAT abrange todas as etapas da obra e os dispositivos de segurança para cada atividade. O PCMAT deve ficar na obra à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. A norma define que o PCMAT deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado, e, em seu glossário, diz que o profissional legalmente habilitado é aquele que possui a habilitação exigida pela lei. O técnico de segurança do trabalho não possui habilitação, pela lei, de elaborar projetos. Assim, é de responsabilidade do engenheiro de segurança do trabalho a elaboração e execução do PCMAT. Na nota técnica 96/2009/DDST-CIT, o Ministério do Trabalho definiu que o técnico de segurança do trabalho tem atribuições complementares e operacionais em relação ao PCMAT, mas não pode assumir sua elaboração. A norma também define como obrigatório o treinamento admissional de saúde e segurança na obra. Observe, é um treinamento referente à saúde e segurança na obra e não treinamento na função a ser exercida. Este treinamento deve ter carga horária mínima de 6 horas e ser realizado antes do início das atividades na obra. Referente a quem pode ministrar este curso, nada consta na norma, porém, normalmente é ministrado por técnicos de segurança e instrutores com vivência e conhecimento na área. A NR19 estabelece as disposições regulamentares referente à fabricação, importação, exportação, tráfico e comércio de explosivos, com o objetivo de proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores em seus ambientes de trabalho e de terceiros. A norma cita a obrigatoriedade de se obedecer ao disposto da legislação específica para explosivos, em especial o Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados, R-105, do Exército Brasileiro. A NR20 estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. É uma norma bem técnica. Alguns conceitos desta norma você pode encontrar na sequência de videoaulas sobre a prevenção e combate a incêndio. A NR21 estabelece medidas preventivas a serem adotadas pelas empresas, com a finalidade de proteger os trabalhadores dos males causados pelo trabalho a céu aberto. Ela exige medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenientes. Na sequência de videoaulas, Riscos e Insalubridade no Processo Produtivo, você compreenderá melhor como esses agentes são prejudiciais à saúde e como evitá-los. A NR22, Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração, tem por objetivo disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores. Esta norma estabelece as diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na mineração. É uma norma longa e complexa. Para quem atua na área, recomendo um curso específico ou muito estudo.
A NR23 estabelece as medidas de proteção contra incêndios a serem adotadas pelas empresas, com a finalidade de proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores. É uma norma curta e que faz referência às leis estaduais e às normas técnicas aplicáveis que também legislam sobre o assunto. A NR24 estabelece as medidas de higiene e conforto a serem observadas pelas empresas nos locais de trabalho, especialmente no que tange aos sanitários, vestiários, refeitórios, cozinhas e alojamentos, com a finalidade de proteger a saúde e trazer dignidade aos trabalhadores e ao ambiente de trabalho. Um exemplo é a exigência de se manter estes ambientes limpos. É uma norma de fácil leitura e compreensão. Vamos ficar por aqui para uma pausa. Te aguardo em nossa próxima aula. Olá, estamos quase acabando nossa série de videoaulas do tema Normas Regulamentadoras. Espero que esteja gostando e aprendendo bastante. Lembre-se, em nossa plataforma de ensino temos material de apoio, assim como alguns vídeos bônus para você baixar e usar em seus treinamentos. A NR25 estabelece as medidas preventivas a serem observadas pelas empresas na destinação final de seus resíduos industriais. Entende-se como resíduos industriais aqueles provenientes dos processos industriais na forma sólida, líquida ou gasosa, ou a combinação dessas, e que por suas características físicas, químicas ou microbiológicas não se assemelham aos resíduos domésticos. Toda a indústria é responsável por seus resíduos produzidos. Cabe a elas monitorarem o destino final destes resíduos para que eles não prejudiquem o meio ambiente e também a qualidade de vida, tanto das presentes quanto das futuras gerações. Essa é uma norma subjetiva, levando em consideração a diversidade de resíduos industriais produzidos nas indústrias, com diferentes características e controle. A NR26 é a norma de sinalização de segurança. Ela afirma que devem ser adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. E que as cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atender ao disposto nas normas técnicas oficiais. A NBR 7195/95, Cores para a Segurança, é a norma técnica oficial que conhecemos que trata do tema. A norma nos lembra que a utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. A norma também dispõe sobre a classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produto químico. A NR27, que regulamenta o registro profissional do técnico de segurança do trabalho no Ministério do Trabalho, foi revogada pela Portaria 262 em 2008. A nova portaria, além de definir o procedimento, os documentos necessários para o registro, entre outras informações, afirma que o exercício da profissão do técnico de segurança do trabalho depende do prévio registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, o técnico em segurança do trabalho não precisa se registrar no CREA para exercer sua profissão. A NR28 estabelece os procedimentos a serem adotados pela Fiscalização Trabalhista de Segurança e Medicina do Trabalho, tanto no que diz respeito à concessão de prazos às empresas para a correção das irregularidades técnicas, como também no que concerne ao procedimento de autuação por infração às normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. Esta norma faz referência ao critério da dupla visita.
que consiste na não atuação em imediato de empresas ou leis que atendam a requisitos específicos. Leis promulgadas ou empresas abertas nos últimos 90 dias. Micro e pequenas empresas e empresas com até 10 trabalhadores, exceto na falta de registro do empregado, falta de assinatura da carteira de trabalho ou fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Desta forma, realiza-se uma primeira visita e, no caso de irregularidades, é feita uma notificação com prazo para adequações, e apenas na segunda visita, permanecendo as irregularidades, é feita a autuação da empresa. As 4 próximas normas regulamentadoras, NR 29, 30, 31 e 32, são normas de setores específicos. Como a 29, referente ao setor portuário e que tem por objetivo regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros a acidentes e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários. A NR 30 é para trabalhadores aquaviários. Aquaviário é aquele profissional que é habilitado para operar desde embarcações classificadas para navegação em mar aberto, quanto embarcações de pesca, e que exercem atividades que envolvam desde limpeza, pintura, atracação, desatracação, a capitão de longo curso. A NR 31 para atividades de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. E a norma 32 é referente às atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Assim como a NR 22, estas são normas extensas e específicas. Caso atue na área, recomendo um curso específico ou muito estudo. Esta foi nossa penúltima videoaula sobre as normas regulamentadoras. Te aguardo na próxima. Até mais! Olá, tudo bem? Esta é a última videoaula sobre as normas regulamentadoras. Mas lembre-se, temos outros temas na área de segurança do trabalho em nossa plataforma de ensino. Vamos começar pela NR 33, que estabelece os requisitos mínimos para a identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços. Mas o que é espaço confinado? É a área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir concentração diferenciada de oxigênio. Para um local ser considerado espaço confinado, ele deve atender a todas as situações mencionadas. Como exemplo, temos os silos nas agroindústrias ou os tubulões na construção civil. A norma exige que, para acesso ao espaço confinado, é necessário a emissão por escrito da PET, Permissão de Entrada e Trabalho. Conforme seu anexo 2, a PET tem validade somente para cada entrada. Na situação em que ocorrer uma condição não prevista, ou quando houver pausa ou interrupção dos trabalhos, a PET é encerrada, sendo necessária nova PET. É indispensável a presença de um supervisor de entrada. O mesmo pode também assumir a função de vigia, caso permaneça monitorando a atividade próxima à entrada do espaço confinado. O supervisor de entrada é quem emite e encerra a PET.
A NR33 exige treinamento de capacitação em trabalhos confinados de todos os trabalhadores autorizados e vigias, com validade de 12 meses. O instrutor deve possuir comprovada proeficiência no assunto, ou seja, conhecimento teórico e prático. A norma define o conteúdo programático deste curso de capacitação. A NR34 tem a finalidade de estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da indústria de construção e reparação naval. Assim como outras normas específicas, recomendamos curso específico ou muitos estudos para quem trabalha no setor. A NR35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com esta atividade. Ao mencionar os trabalhadores envolvidos indiretamente com a atividade, fica claro que a NR não resguarda apenas o trabalhador que exerce sua função em altura, mas também aqueles que se encontram abaixo da atividade e que podem ser atingidos pela queda do trabalhador ou de equipamentos, ferramentas, etc. Considera-se trabalho em altura toda atividade com risco de queda executada acima de 2 metros do nível inferior, ou seja, do nível da possível queda. Observe, neste caso, o nível de queda é de 4 metros. Para o trabalho em altura, é exigido capacitação teórica e prática do trabalhador, com carga horária mínima de 8 horas e validade de 2 anos. E sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações: mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho. Evento que indique a necessidade de novo treinamento. Retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias. E mudança de empresa. Deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência, ou seja, habilidades, experiência e conhecimento no assunto, não sendo necessário curso específico. Um exemplo é um alpinista ser instrutor da parte prática do curso. Diferentemente do que ocorre no trabalho confinado, para capacitação em trabalho em altura, deve haver um profissional qualificado em segurança do trabalho, que assina como responsável pela capacitação, não sendo necessariamente o instrutor, pois, como mencionado, o instrutor deve ter proeficiência no assunto, e o fato de ter curso em segurança do trabalho não significa ter conhecimento prático no assunto. Normalmente, o profissional qualificado ministra a parte teórica do curso. A NR35 considera profissional qualificado em segurança do trabalho aquele que possui curso específico em segurança do trabalho, reconhecido pelo MEC, como o técnico e o engenheiro de segurança do trabalho. Para ser considerado trabalhador autorizado para trabalho em altura, o trabalhador deve ser capacitado pelo curso de NR35, ter seu estado de saúde avaliado, tendo sido considerado apto para executar este trabalho e possuir anuência formal da empresa para a atividade. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde do trabalhador que exerce atividade em altura. Para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional, não sendo necessário permissão de trabalho a cada atividade em altura. Para atividades em altura não rotineiras, ou seja, trabalhos esporádicos, é exigido a permissão de trabalho por escrito para o trabalho em altura e deve ser emitida por turno de trabalho. A norma detalha os procedimentos operacionais para as atividades de trabalho em altura, assim como o que deve constar na permissão de trabalho.
Para conhecer melhor as medidas de controle em segurança do trabalho, assista a nossa sequência de videoaulas de medidas de controle. Lembre-se, estamos conhecendo as normas e alguns pontos importantes de algumas. Para melhor compreensão de normas específicas, recomendamos a realização de curso específico. Por fim, temos a NR36, que estabelece os requisitos mínimos para avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano. Caso você exerça atividades neste setor, mais uma vez recomendo curso específico e muito estudo. Finalizamos nossa sequência de videoaulas sobre as normas regulamentadoras. Muito obrigado e espero te encontrar em outras aulas. Até logo! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar da NR37 que eu venho anunciado nos vídeos anteriores. Se você ainda não viu, esse assunto envolvendo normas e Ministério do Trabalho está muito em alta. Eu já fiz 2 vídeos a respeito, então vai lá, confere para poder não perder nada. E hoje nós vamos falar dessa norma nova que acabou de entrar em vigor, que é a NR37, e eu queria saber de você. Você sabe do que se trata essa norma? O porquê da NR37? Qual a abrangência dela? Acompanhe esse vídeo comigo até o final, porque você vai entender exatamente qual é a proposta dessa norma. A NR37, ela fala a respeito de segurança e saúde nas plataformas de petróleo. Plataformas de petróleo são utilizadas, elas estão em alto mar, para quem não conhece, e essas plataformas, elas extraem o petróleo, o gás natural marinho do fundo do mar e trazem, né, esse petróleo, e daí eles são transportados, vão para as refinarias e se transformam em combustíveis e, enfim, dão origem a vários produtos que a gente consome no nosso dia a dia. A plataforma é como uma cidade. Em cada plataforma você tem toda uma infraestrutura, porque os trabalhadores que executam atividades ali, eles permanecem por dias. Então eles ficam em média 14 dias embarcado e depois 14 dias em casa e eles seguem essa rotina. Então é um trabalho intenso. As pessoas que ficam ali, elas têm toda uma infraestrutura. Então as plataformas, além, claro, da geração, né, da exploração do petróleo, então ela tem geradores de energia com potencial para manter a plataforma e tudo o que ela exige. A gente tem refeitórios, área de lazer, né? Os trabalhadores permanecem, como eu já citei, muito tempo embarcados, então eles precisam ter um momento ali de distração e também muita, né? A gestão de segurança, ela é muito necessária, porque durante o processo de exploração, essas plataformas, elas têm tubulações. Essas tubulações, elas vão 2 quilômetros até o fundo do mar e mais 5 quilômetros em média até chegar no ponto onde é extraído o petróleo. Então, são tubulações que trabalham pressurizadas. Tem um processo muito interessante a respeito dessa retirada, né, do petróleo e do gás. Porém, ao retirar o petróleo e o gás, a gente tem também a vinda de muitos gases, entre eles gases tóxicos e muito perigosos, como o H2S, o gás sulfídrico. Ele é um gás comum nesse processo e, se não houver um controle rigoroso, nós temos aí risco iminente de intoxicações que levam à morte. Tem também risco de explosão. A gente trabalha com um material inflamável na plataforma. Então, existem até casos, registros de explosões em plataformas. É um acidente é uma situação que precisa ser muito bem controlada para não gerar o acidente. Imagina trabalhar num ambiente tão crítico, com riscos de explosão, com a presença de gases, onde o acidente pode acontecer a qualquer momento, com esses riscos controlados e
trabalhar sempre de forma segura. O propósito da NR37 é exatamente esse. A NR37, ela é uma norma setorial. Para quem não sabe o que é uma norma setorial, o Ministério do Trabalho, em 2018, ele aprovou a portaria 787, que cria um padrão para as NRs. E nessa padronização, ele estabelece as normas que são setoriais. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, vou deixar no iCard para quem não viu. Então, até a aprovação da NR37, as plataformas de petróleo atendiam às outras normas. Então, o padrão de aplicação envolvia as demais. Como é um setor específico e muito crítico, hoje nós temos uma norma específica. Então, esse é o propósito da NR37. Ela vai fazer toda a gestão e existem alguns pontos que eu achei mais relevante. Para quem quiser conhecer essa norma na íntegra, eu vou deixar na descrição desse vídeo, mas entre os pontos relevantes nós temos, por exemplo, a CIPA, que está vinculada à NR5, na gestão aí da NR37 passa a ser a CIPLAT, é uma comissão específica na plataforma de petróleo, é semelhante à CIPAMIN na mineração, para quem já conhece a NR22. Então passa a ser uma comissão interna de prevenção de acidentes, mais específica do setor. Outra coisa que também recebe uma ênfase muito boa nessa norma é o plano de evacuação. Como o risco de explosão, a presença de gases é muito comum, a evacuação, o plano de emergência tem que ser muito eficaz. Caso não seja, existe uma dificuldade ali no momento de uma saída rápida. Então é um item que tem sido abordado de forma bem enfática. Também a questão da convivência a bordo. Como eu já citei, os trabalhadores ficam muito tempo embarcados. Então a convivência a bordo, as áreas de vivência precisam de uma atenção especial. E claro, como não podia deixar de ser, o controle envolvendo os gases e o risco de explosão. São riscos principais ali na plataforma. Para quem ainda não conhecia a NR37, então esse vídeo foi para esclarecer um pouquinho e, como eu já disse, estou deixando na descrição desse vídeo a norma na íntegra para você saber tudo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe o nosso canal com seus amigos nas suas redes para que mais pessoas nos conheçam. Segue a MA nas redes sociais, a gente tem muita coisa legal, muita informação para você. É um prazer saber que você está aí nos acompanhando. Deixa comentários, as pessoas têm comentado muito nos nossos vídeos, têm trazido dúvidas, isso pra gente é muito rico. Então qualquer dúvida que você tenha sobre esse vídeo, sobre essa norma ou qualquer outra, é a oportunidade de tirá-la e sanar, né, todas as dúvidas que você tenha. E é isso aí. Continua acompanhando nosso canal para não perder nada e até o próximo vídeo.